Agora, de coração para coração, abra sua Bíblia. Te louvo e te adoro. Nós sabemos que em meio a essa pandemia, aumentou e muito os casos de depressão. Talvez alguns de nós tivemos que encorajar, tentar ajudar pessoas que se encontravam numa situação deprimida. Mas quando nós nos afastamos de Deus, a nuvem vai ficando cada vez mais escura. A segunda coisa para respondermos à pergunta por que a alma fica abatida se encontra no versículo 3 e no versículo 9. A alma se abate quando se sente abandonada por Deus. Veja, ele vai falar no versículo 3: minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me pergunta o tempo todo, onde está o teu Deus? Versículo 9, direi a Deus da minha rocha, por que esqueceste de mim? Porque devo sair vaqueando, prateando, oprimido pelo inimigo. Até os meus ossos sofrem agonia mortal. Quando os meus adversários zombam de mim e perguntam-me o tempo todo, onde está o teu Deus? Então a alma se abate quando nós achamos, na crise, que Deus se afastou de nós, que nós não temos mais o auxílio de Deus. E era assim que ele sentia. Ele via os seus inimigos zombando dele e perguntando, cadê o seu Deus? Aí, né? Talvez era uma teologia como é a nossa teologia atual, onde as pessoas pregam muitas vezes que por sermos cristãos, nós não podemos ficar deprimidos, não é? Não podemos, porque isso não é coisa que acontece com um cristão e etc. E muitas vezes nós nos sentimos assim e estamos deprimidos. E por causa muitas vezes dessa teologia, dessa mensagem de que um cristão não pode passar por isso, a gente esconde e a gente se isola e a coisa piora cada vez mais. Davi, ele sabia, ele se sentia em certos momentos como se Deus tivesse abandonado ele. Porque imagine, se você está num ambiente onde as pessoas estão falando sempre isso, lembra de Jó? Com Jó aconteceu a mesma coisa, os seus amigos diziam, e aí Jó, olha, você está vivendo tudo isso e a culpa é sua, foi erro seu, é pecado na sua vida, foi algo que você fez. E Jó sabia que ele não tinha feito nada. E ele estava sofrendo tudo aquilo. Então imagine alguém dizendo para nós muitas vezes, cadê na pandemia, cadê Deus? Por que Deus não acaba com esse vírus? Por que Deus não traz uma solução? Os críticos, muitas vezes no nosso ouvido, falando essas coisas, no trabalho, no ambiente que a gente vive. Muitas vezes a gente cai naquele ditado, que água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. E a gente chega a pensar, realmente Deus me abandonou. Deus se esqueceu de mim. Deus não faz nada por mim. Então a alma se abate quando nós nos sentimos abandonados por Deus. Nós poderíamos ir para outro salmo, aonde Deus falou, ou o salmista falou, olha, meu pai e a minha mãe podem me abandonar, mas Deus jamais vai me abandonar. Então, quando vier esses pensamentos, Deus não abandona ninguém, sabe? Não é porque nós somos bonzinhos que nós não somos melhores do que ninguém. Se há uma bondade em nós, é por causa de Jesus. Deus nos ama porque Ele é amor. E nós somos suas criaturas, Ele nos criou, Ele nos ama, Ele quer o melhor para nós. E nós precisamos entender isso. A alma, ela se abate quando ela vive presa no passado. No versículo 4 diz, meu coração se enche de tristeza, pois me lembro de como eu andava com a multidão de adoradores à frente do cortejo,
que subia até a casa de Deus, cantando de alegria e dando graças em meio aos sons de uma grande festa. Então veja que ele está olhando para o passado. E é interessante porque eu posso olhar para o meu passado e eu posso ser muito grato a Deus por todas as coisas que Ele fez na minha vida, independente das circunstâncias do meu passado. Eu posso olhar para os livramentos, eu posso olhar para a mudança que Ele fez na minha vida, eu posso olhar para tantas bênçãos que Ele me deu, mas também, dependendo do meu passado, eu posso olhar para esse passado sem esperança de um futuro. Vivendo esse passado, muitas vezes, que causou tanta dor para mim. E aí a minha alma, ela fica abatida quando isso acontece. A última coisa para pensarmos naquela pergunta, por que a alma se abate? A alma se abate quando nós não tiramos os nossos olhos daqueles que nos feriram. A alma fica abatida quando nós estamos focados naquilo que alguém fez por nós. A gente percebe o salmista fazer isso. Eu peço que você vire a página, vá para o capítulo 43, versículo 1. Ele diz assim: faz-me justiça, ó Deus, e defenda a minha causa contra o povo infiel. Livra-me dos homens traidores e perversos. Esses dois salmos, na minha opinião, é um salmo só, é uma continuação. A gente sabe que nos textos originais não tinha essa divisão que nós temos. Era um texto só. Então veja o que ele está dizendo. Ele está olhando para o seu passado. Ele não tirava os olhos daquelas pessoas que o feriram, os seus inimigos. Por quê? Porque quando nós estamos deprimidos, parece que a nossa tendência, nós queremos justiça. Nós nos achamos corretos, mas alguém fez algo por mim ou contra mim, e isso pode abater a minha alma. Então eu preciso me livrar do meu passado. Eu preciso me livrar de algo que alguém fez comigo. Porque é comum quando alguém nos fere, o rancor crescer no nosso coração. Nós ficamos magoados. Ficamos com essa amargura dentro de nós. E nossa alma, ela adoece. Ela vai ficando abatida. Agora, já vimos como são os sintomas na nossa vida. Tem vários, eu estou falando só alguns desse texto. Poderia falar outros. Mas agora nós vamos para a parte para aplicarmos esse texto na nossa vida. O que fazer? O que eu tenho que fazer quando eu compreendo e identifico de que a minha alma está deprimida, abatida? O que eu tenho que fazer? Tá, eu já descobri quais são os sintomas na minha vida e talvez eu estou em algum nível abatido, mas como eu posso mudar isso? Esse salmo também ele nos mostra, porque a palavra de Deus ela não só mostra a dificuldade ou o erro. A Bíblia, ela sempre nos leva a enxergar a nossa situação, mas Deus sempre tem uma resposta para aquilo que nós estamos passando. E o texto também fala, por exemplo, olhe comigo no versículo 9. Ele diz: por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vaqueando e planteando, oprimido pelo inimigo? Então a primeira coisa para a gente sarar a nossa alma, para nos livrarmos desse abatimento na nossa alma, você precisa, eu preciso, nós precisamos desabafar diante de Deus. Olha o que o salmista faz. Ele desabafa, ele abre o coração, ele fala para Deus o que ele está sentindo. Por que, Senhor? Por que está acontecendo comigo? Ele desabafa, ele joga para fora. Eu sei que a tendência muitas vezes é guardar, é se sentir, mal. E a gente sabe que quanto mais eu guardo, mais eu vou adoecendo, mais minha alma adoece. Eu preciso tirar, muitas vezes, esse lixo emocional da minha vida.
para que eu possa dar um passo para frente. E o salmista, ele faz isso, ele desabafa. Ele chega diante de Deus e ele abre o seu coração. Talvez é isso que eu e você precisamos fazer. Nós precisamos hoje abrir nosso coração para Deus. Fala para Deus o que você está sentindo, como você está se sentindo. Sabe, coloca diante de Deus. Eu sei que Ele sabe o que você está passando. Mas é muito importante para nós, quando nós nos derramamos nos pés de Deus. Quando nós colocamos para fora e falamos com Ele. Sabe, não se feche se você está se sentindo assim. Mas se abra com Deus, desabafe com Ele. E saiba de uma coisa, Ele jamais vai dizer assim, a culpa é sua. Você merece isso. Ele não vai falar isso. Ele vai ouvir você. Ele vai compreender a sua dor. Ele vai ajudar você a sair dessa. A segunda coisa que nós temos que fazer está no versículo 8. Ele diz, concede-me, Senhor, o seu fiel amor de dia e de noite esteja comigo a sua canção. E a minha oração, ó Deus, que me dá vida. Então a segunda coisa que nós temos que fazer, transforme a sua tristeza, o seu lamento em cânticos. Davi cantou para o Senhor. Ele canta. Ele começa a louvar a Deus. E isso trouxe solução para a alma dele abatida. Então, se nós estamos nos sentindo deprimidos, nós precisamos cantar para Deus. Além de colocar para fora o que estamos sentindo, vamos louvar a Deus. Quando a sua alma fica abatida, transforme seu lamento em cânticos. Transforme sua tristeza em louvores para Deus. Cante ao Senhor, porque as canções parece que é como uma água purificadora que entra dentro de nós e vai tirando aquela sujeira, muitas vezes, que está atrapalhando o nosso coração. Transforme seu lamento em cânticos. Nós ficarmos alegres e contentes. Terceira coisa. Versículo 5. Por que você está assim, tão triste, ó minha alma? Por que você está assim, tão perturbado dentro de mim? Ponha sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador. Então, a terceira coisa que eu tenho que fazer, eu vou pregar para a minha alma. Davi fez isso, ele pregou para ele mesmo. Por que, minha alma? Por que você está abatido? Por que você está triste? Nós precisamos falar para nós mesmos. Pregue para você. Agora imagine que você está lendo Romanos capítulo 8, versículo 31 a 35. E você diz, ouça, minha alma, se Deus é por você, quem será contra você? Ele não poupou nem mesmo o seu próprio filho, mas o entregou por você. Acaso não dará a você todas essas coisas? Quem se atreve a acusar você, filho de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus o declara justo diante dele. Eu te